Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este dia de leitura de O Poder do Subconsciente. Um livro que, se você colocar em prática, ele vai te devolver as rédeas da sua vida. Que nós estamos conhecendo os milagres do subconsciente. Então vamos lá. Os milagres que o subconsciente pode causar na sua vida. O princípio universal da cura. É um fato bem conhecido que todas as diversas escolas de cura realizaram curas que foram documentadas com os mais diferentes aspectos e detalhes. Mas a conclusão mais óbvia em sua mente é que entre elas deve haver alguma coisa em comum que fica oculta nas entrelinhas desses relatos. De acordo, na verdade há. O instrumento de cura é o subconsciente e o processo de cura é a fé. Pense profundamente sobre estas verdades fundamentais. Você possui funções mentais que são distintas, designadas como a mente consciente e a mente subconsciente. A sua mente subconsciente é constantemente suscetível ao poder da sugestão. Sua mente subconsciente tem completo controle das funções, condições e sensações de seu corpo. Se você já participou de alguma experiência hipnótica, certamente você sabe que os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em indivíduos hipnotizados através da sugestão. Por exemplo, um sujeito em estado hipnótico pode apresentar uma temperatura alta, rosto vermelho ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão dada. Você pode sugerir à pessoa que ela está paralisada e não pode andar, e assim por diante. Você pode segurar uma xícara de água fria embaixo do nariz do sujeito hipnotizado e dizer: Isto está cheio de pimenta. Cheio. Ele vai expirar violentamente. Aliás, desculpe, ele vai espirrar violentamente e repetidamente. O que você acha que o levou a espirrar? A água ou a sugestão? Se uma pessoa diz a você que ela é alérgica a flores, você pode pegar uma flor sintética ou um copo vazio quando ela estiver em um estado hipnótico e diga que colocou uma flor em frente ao seu nariz. Ela irá desenvolver os seus sintomas alérgicos habituais. Isso nos mostra que a origem dos sintomas está na mente subconsciente. Os sintomas de cura também estão localizados no subconsciente. Diferentes escolas de medicina, como a osteopatia, a quiropraxia, o qigong, acupuntura e naturopatia, todas produzem curas notáveis. Da mesma forma, com os ritos e cerimônias das diferentes crenças religiosas em todo o mundo. É óbvio que todas essas curas são trazidas através da mente subconsciente, o único instrumento de cura que existe. Observe como o subconsciente cura um corte no dedo. Ele sabe exatamente como fazê-lo. O médico faz o curativo e a natureza que o cura. Mas a natureza é nada mais do que um outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O Instituto da Autopreservação é o instinto da autopreservação, é a primeira lei da natureza. E a autopreservação é a função mais importante da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias amplamente diferentes.
Muitas teorias diferentes envolvendo a cura têm sido desenvolvidas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia da oração. Grande parte deles afirmam que a origem da cura se deve às suas práticas e teorias e que, portanto, eles falam da verdade. Como já vimos neste capítulo, isto não é correto. Como você sabe, existem muitas verdades de cura. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, um médico austríaco que trabalhava em Paris, descobriu que aplicando ímãs para um corpo doente, ele poderia curar essas doenças milagrosamente. Ele também realizou curas com várias outras peças de vidro e metal. Mais tarde, ele abandonou o uso desses objetos, optando por utilizar apenas as mãos, passando-as sobre o corpo do paciente. Ele alegava que a verdadeira fonte de sua cura era o que ele chamou de magnetismo animal. Ele teorizou que uma misteriosa substância magnética era transmitida das mãos do curador para o paciente. Mesmer deu seu nome a este método de tratamento da doença, que veio a ser chamado de mesmerismo, ou mesmerismo. Hoje, nós o conhecemos como o hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegavam que todas essas curas foram devido à sugestão e nada mais. Quando pressionados, no entanto, tiveram de admitir que eles não sabiam como esse poder de sugestão criava esses surpreendentes resultados. Todos os grupos de psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos estão usando o poder universal residente no nosso subconsciente. Todos podem alegar que as curas são devido às suas teorias, mas a verdade é muito diferente. O processo de toda a cura é uma atitude definitiva, positiva e mental. Uma atitude interior ou uma forma de pensar chamada fé. A cura é devido a uma expectativa confiante que atua como uma poderosa sugestão para o subconsciente, liberando o seu potencial de cura. Uma pessoa não se cura. Uma pessoa não se cura porque um poder é melhor que o outro. A verdade é que ambos podem ter suas próprias teorias ou métodos, mas há apenas um processo de cura, e isto é a fé. Há apenas um instrumento de cura, ou seja, sua mente subconsciente. Escolha qualquer método, teoria, crença ou religião que você preferir. Você pode ter certeza, se tiver fé, você obterá resultados. Escritos de Paracelso. Philippus Paracelsus, um famoso médico e alquimista suíço que viveu entre 1493 e 1541, foi um grande curador de seu tempo. Ele foi um dos primeiros a dizer o que hoje é um fato científico constatado. Não importa se o objeto da sua fé seja falso ou verdadeiro, você obterá os mesmos resultados. Assim, se eu acreditar na estátua de São Pedro, da mesma forma que eu acredito no próprio São Pedro, ela vai me dar os mesmos resultados que eu obteria com o próprio São Pedro. Mas isso é superstição. Fé, no entanto, produz milagres. E se é falsa ou verdadeira, sempre vai produzir as mesmas maravilhas. Os pontos de vista de Paracelso foram repercutidos no século XVI por Pietro Pompanazzi, ou Pompanazzi, um filósofo italiano que escreveu: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, particularmente quando ambas as qualidades são recíprocas entre o sujeito e a pessoa que o influencia. As curas atribuídas às influências de certas relíquias são efeitos da imaginação
e de confiança aplicadas a estes objetos. Charlatães e filósofos sabem que, se os ossos de qualquer esqueleto foram colocados no lugar de ossos de um santo, não obstante os doentes experimentariam efeitos benéficos, se eles acreditassem que eram verdadeiras relíquias. Pense no que isso implica. Se você acredita no poder dos ossos dos santos, ou nas propriedades curativas de certas águas, ou como o meu parente australiano nos efeitos miraculosos de um fragmento de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. Este último é quem faz a cura. Experiências de Bernheim. Hippolyte Bernheim foi professor de medicina em Nancy, na França, no início do século XX. Ele foi um dos primeiros a explicar como a sugestão de um médico para o paciente entra em vigor por causa da força do subconsciente. Bernheim relata a história de um homem cuja língua estava paralisada. Todas as formas de tratamento foram aplicadas sem sucesso. Então, um dia, o médico do homem anunciou que ele tinha descoberto um novo instrumento que certamente resolveria o problema dele. O médico, então, pôs um termômetro de bolso na boca do paciente. O paciente imaginou que o instrumento iria curá-lo. Pouco tempo depois, ele gritou com alegria. Ele podia mexer sua língua normalmente de novo. E Bernheim continua. Entre os nossos casos, fatos deste mesmo tipo são encontrados. Uma jovem veio ao meu escritório tendo sofrido a perda completa da fala. Havia quase 4 semanas. Após ter certeza do diagnóstico, eu disse a meus alunos que a perda da fala, às vezes, rendida instantaneamente à eletricidade, poderia reagir simplesmente pela influência sugestiva. Enviei ela para o aparelho de indução. Apliquei a minha mão sobre a sua laringe, que se mexeu um pouco e disse: Agora você pode falar em voz alta. Em um instante, eu fiz ela dizer A, B e depois Maria. Ela continuou a falar perfeitamente. A perda da voz tinha desaparecido. Aqui, Berhen está mostrando o poder da fé e expectativa por parte do paciente que atua como uma poderosa sugestão para a mente subconsciente, produzindo uma bolha por sugestão. Berhen afirma que ele produziu uma bolha na parte de trás do pescoço do paciente, aplicando um selo postal e sugerindo ao paciente que era um emplasto adesivo. Esse tipo de demonstração foi confirmado pelos experimentos e experiências de muitos médicos em muitas partes do mundo. Estas não deixam dúvidas de que mudanças estruturais no corpo podem ser provocadas em consequência de sugestão verbal aos pacientes. A causa do estigma de sangue. Hemorragias e estigmas de sangue podem ser induzidos por meio de sugestão. Como uma demonstração disso, o Dr. M. Bourou colocou um sujeito em um transe hipnótico. E, em seguida, ele deu a seguinte sugestão: às 4 horas da tarde, depois da hipnose, você virá ao meu escritório e vai sentar nesta poltrona e cruzará os braços sobre o seu peito. Seu nariz começará então a sangrar. Naquela tarde, o jovem fez exatamente como lhe tinha sido dito. Após cruzar os braços, algumas gotas de sangue saíram de sua narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo investigador marcou o nome do paciente em ambos os seus braços, com um instrumento pontiagudo, enquanto o paciente estava em transe hipnótico. Bourou então disse: às 4 da tarde tu vais dormir.
Seus braços vão sangrar ao longo das linhas que tracei, e seu nome aparecerá escrito nos seus braços, em letras de sangue. O paciente cuidadosamente observado durante aquela tarde. Às 4 horas, ele adormeceu. No braço esquerdo se destacaram as letras em relevo. Em vários lugares havia gotas de sangue. Embora as letras gradualmente se desvaneceram, suas marcas, ainda que muito fracas, eram visíveis 3 meses depois. Estes fatos demonstraram de uma só vez a concordância das duas proposições fundamentais anteriormente declaradas, ou seja, a receptividade constante da mente subconsciente em relação ao poder da sugestão e o perfeito controle exercido pela mente subconsciente sobre as condições do corpo, sensações e funções. Todos os fenômenos precedentes dramatizam vividamente condições anormais induzidas pela sugestão. Eles são a prova conclusiva de que, como o homem sente em seu coração, mente subconsciente, então assim ele é. Revisando os pontos de cura. Lembre-se frequentemente que o poder de cura está em sua mente subconsciente. Saiba que a fé é como uma semente plantada no solo. Ela cresce segundo a sua espécie. Plante a ideia, semente, em sua mente, regue-a e fertilize-a com expectativa, e ela seguirá, e ela surgirá à superfície. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça é real em sua mente. Este é o motivo pelo qual você pode acreditar que o tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, no plano ou invenção, e, assim se o fizer, ele se tornará manifesto. Ao orar pelos outros, lembre-se que eles possuem em seu íntimo o conhecimento silencioso de totalidade, beleza e perfeição, que podem alterar os padrões negativos da mente subconsciente deles, trazendo assim resultados maravilhosos. As curas milagrosas dos vários templos e santuários de que você ouviu falar se devem à imaginação e à fé incondicional que atuam sobre o subconsciente, liberando o poder de cura. Todas as doenças se originam da mente. Nada aparece em seu corpo a menos que antes haja um padrão correspondente a ele na mente. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão hipnótica. Isso mostra o poder do seu pensamento. Há apenas um processo de cura, que é a fé. Há apenas um poder de cura, sua mente subconsciente. Se o objeto da sua fé é falso ou verdadeiro, você terá resultados. Seu subconsciente corresponde ao pensamento em sua mente. Aceite a fé como um pensamento em sua mente, e isso será suficiente. Então, vamos ficando por aqui em mais esse dia maravilhoso de leitura, completando aqui o capítulo 4. E se você chegou aqui pela primeira vez nestes vídeos, seja mais uma vez muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com algum colega, amigo que precise obter esses conhecimentos também para poder expandir a sua mente e tomar as rédeas da sua vida. Acesse a playlist desde o início para acompanhar esta jornada. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. E se você quer estar conosco diariamente ao vivo, deixe a sua vontade nos comentários e o seu número de WhatsApp ou o link do seu WhatsApp para receber o link desta reunião diária. Nos vemos por aqui numa próxima leitura.